Como superar os maiores obstáculos? Meu Deus, como tem obstáculo! Todo dia aparece uma coisa nova, todo dia aparece um problema diferente, todo dia uma situação para tentar tirar a gente da presença do nosso Deus. Mas glória a Deus, se estamos aqui é porque estamos vencendo. A gente tem uma turma abençoada lá na igreja trabalhando. Eles estão lá lutando, até perguntaram, né, se era o que era mais importante, estar aqui ou estar lá na obra. Para um irmão eu falei que era melhor ele estar lá na obra, porque a gente precisa terminar aquele negócio lá. Meu Deus do céu, como eu estou com saudade da nossa igreja, de estar lá, de estar lá. É superando os obstáculos de cada dia. Eu fiz a grade desse mês e me coloquei hoje. Eu não me coloquei hoje, eu me coloquei só para dar descanso para os ministros, porque eu sei que parece que vai chegando no final do ano, assim, a bateria nossa parece que ela vale 365 dias só, e ela vai arriando e a gente vai cansando, né? Mas em nome de Jesus, que você recarregue as suas baterias hoje. O diabo não descansa, não tira férias. Ele não vai folgar no dia 25 e no dia 1º. E provavelmente não vai fazer festa. Ele vai fazer festa com algumas pessoas que estão morrendo sem salvação. Mas nós precisamos ficar firmes. Os obstáculos estão aí e a gente não pode desistir. Nós vamos fazer menção de um texto que é extremamente conhecido nosso e das nossas crianças. É conhecido de todo mundo. 1 Samuel 17. Vai ser mais ou menos aqui que a gente vai andar. É o nosso Golias. De novo o nosso Golias. 1 Samuel 17, 45, 47. Davi, porém, disse ao filisteu Golias, o gigante: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel e nosso, a quem você desafiou, a quem você desafia todo dia. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus, as aves dos céus e os animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel e aqui na Igreja Vida Plena. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, a sua batalha é do Senhor, confia nele, e ele entregará todos vocês, todos os nossos inimigos nas nossas mãos. A gente vê em algumas igrejas que as pessoas estão confundindo Deus com um Deus que só ama e no final vai dar um jeitinho e vai escancarar as portas e todo mundo vai entrar. Não. Aqui ele deixou claro através do seu servo: eu vou te matar, eu vou cortar a tua cabeça, e todos que não fugirem, que não conseguirem fugir, vão morrer, e vai ser entregue para as aves e para os animais selvagens. Isso é Deus. É o Deus da justiça, que nós precisamos conhecer e entender que é o mesmo Deus de amor. Só que ele é extremamente equilibrado. Ele sabe discernir, ele entende tudo. Então nós precisamos entender que o Senhor nos dá a vitória quando nós estamos na sua presença, quando nós confiamos nele. Mas ele também é um Deus que vai conceder derrota para os nossos inimigos. Se os nossos inimigos não se converterem, o fim deles é o inferno. É o inferno. Por isso nós precisamos confiarmos nesse Senhor, esse Deus, esse general de guerra, esse Senhor dos exércitos,
Nós não servimos, assim, não é de qualquer jeito, não é um Deus que não está filmando, não está ouvindo, não, Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele sente tudo, Ele sabe o que você está pensando agora, o que você pensou durante o dia, Ele sabe porque você veio aqui, Ele sabe se você se preparou durante o dia para estar aqui, Ele sabe todas as coisas, e Ele penetra o mais profundo do teu ser, e não tem como enganar. É esse Deus que está aqui hoje, para ouvir a sua oração, para te dizer que você pode vencer os obstáculos se você fizer a confissão que Davi fez, que o gigante, o inimigo, ia cair em nome do Senhor dos Exércitos, e que a sua e a minha batalha, as nossas guerras, na verdade não são batalhadas por nós. Nós oramos, nós confiamos, nós nos entregamos, nós meditamos na palavra, nós jejuamos, nós nos sacrificamos em algumas situações, tudo, porque o nosso Deus peleja por nós, e Ele prometeu a vitória, Ele prometeu a vitória. A gente leu esse texto de Davi, agora o 1 Samuel 17:10, a gente leu de 45 ao 47, e 17:10 diz assim: eu desafio hoje as tropas de Israel, o miserável do gigante, eu desafio hoje as tropas de Israel, manda-me um homem para lutar sozinho comigo. Você já conhece que naquela época eles evitavam a batalha de um reino contra o outro, mas tinha um bom guerreiro de um lado e o do outro. Para evitar muitas mortes, colocava dois camaradas para lutar um contra o outro, e o que perdesse, o exército se sujeitava ao outro. Essa conversa fiada do gigante não foi uma vez, foi mais ou menos 40 dias, ele zombando, um homem zombando de um exército. Só que havia honra, porque se é hoje um gigante de 2,90 metros ou até 3,30, que alguns dizem aí, junta 40, 50 soldados em volta dele e acaba com ele. Enquanto ele mata um corta a perna, enquanto ele mata o outro rasga um pedaço dele. Mas havia honra e respeito com relação às estratégias de guerra. Então você precisa entender que não é de qualquer jeito que você vai obter a vitória do Senhor na sua vida. Existe honra, existe respeito, existem linhas que você não pode ultrapassar ou que você pode ultrapassar. Então tudo precisa ter ordem e decência. Até numa guerra tinha ordem e decência, e naquele tempo havia mais honra. Hoje não. Hoje é um desrespeito extravagante com tudo, e principalmente com o Senhor dos Exércitos. Mas daí Davi, no 17:40, ele diz: e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as no bolso, isto é, na alforja de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se dos filisteus. Segundo as linhas de raciocínio, as 5 pedrinhas não eram caso eu errasse a primeira, eu acertasse a segunda, não. Dizem que os caras que usavam essa, como que é aqui? Alforja, os caras eram bons. Os caras, eles acertavam se quisesse até um fio de cabelo. Então era bom. Uma pedra era para Golias, e as outras 4 eram para os 4 irmãos de Golias, que também eram gigantes. Então Deus já previu a situação, e Davi não venceu só um gigante, ele venceu toda a família dos gigantes, ele venceu todos. Mas ele venceu como? Na fé no Senhor. Ele era especialista porque ele era um bom pastor, que cuidava das ovelhas do seu pai. Apesar de, diante da situação, ele provavelmente era um filho bastardo. Ele era um filho de uma outra mãe, por isso que os irmãos tinham tanto ódio dele. E por isso que ele não estava na hora que Samuel chegou para ungir, porque ele era um desconsiderado. E ele era diferente, porque ele era ruivinho, de olho claro e bonitinho. Normalmente um judeu não é essas características. Mas Davi
mesmo diante de todas as situações, ele sabia em quem ele cria. Ele sabia quem era o Deus que ele cria, e que independente de ser filho bastardo, de ser um renegado, de ser humilhado, ele tinha um propósito. E ele sabia que se ele confiasse no Deus dos exércitos, no Senhor de Israel, a vitória é certa. Para mim, para você, foi para ele e vai continuar sendo se nós permanecermos nele. Talvez você também esteja enfrentando um dos maiores obstáculos da sua vida no dia de hoje ou nessa semana, algo que domine seus pensamentos e te faz sentir pequeno diante dos desafios. Mas como superar e derrubar os obstáculos que às vezes nos paralisam? A gente conhece muita gente que já viveu a fé e desviaram. A gente conhece pessoas que estão desviadas em casa e dizendo que são crentes. A gente tem dessas situações. Recentemente a gente conversando com uma pessoa que já viveu a fé, falou que assim, eu sou crente em casa, eu não vou à igreja nenhuma, eu sou crente em casa. Não, isso aqui é o corpo do Senhor, isso é Israel de hoje. Amém. Nós precisamos estarmos unidos, reunidos e unânimes no mesmo pensamento, e o nosso pensamento é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é o pastor, não é o irmão fulano, não é o líder, não é aquele ou aquela, é Jesus o centro da sua vida, o centro da nossa vida. É o motivo de estarmos aqui reunidos em uma guerra espiritual, porque a gente sabe que às vezes chegam pessoas aqui que vêm do espiritismo, da macumba, e eles precisam de libertação, e a libertação ocorre nesse lugar, como a gente, respondendo um amigo nosso, referente ao nosso culto de libertação. Os irmãos que fizeram o curso de batismo, eles compreenderam bem que a palavra de Deus liberta. A Bíblia diz que se Cristo te libertou verdadeiramente, você é livre. Então se você está preso em alguma coisa, é porque você ainda não aceitou a Cristo, o libertador, porque Ele já apertou o play para te dar autoridade para dizer não para tudo o que não presta. Se você não deixou, é porque você ainda não se decidiu pelo mais importante, que é Cristo Jesus. Então o seu gigante depende de você, porque o Senhor já te deu as 5 pedrinhas, 5, 10, 15, 1, 2 pedras. Ele já te deu a palavra para você vencer os seus gigantes. E aqui, irmãos, quem não tem um gigante para vencer? Quem não tem um gigante para vencer? Até dói, porque às vezes a gente sofre que o seu gigante está detonando com você, e a gente quer ver você vitoriosa. Na verdade, a gente às vezes quer ser melhor do que Deus, né? A gente quer tirar você da prova. Deus está te provando e às vezes a gente quer dar uma forcinha para te tirar da prova, e depois a gente percebe que fez besteira. Se você está na prova, o conselho que eu te dou é não desista. O diabo está à espreita, querendo te tragar, querendo te destruir, querendo te colocar no lamaçal, querendo te colocar com os porcos. Mas Deus está com as mãos dele estendidas, dizendo que é possível vencer. O Senhor dos exércitos pode pelejar por você, se você confiar, se você buscar. Você precisa acreditar nisso. A verdade é que todo gigante que se levanta contra você revela ao mesmo tempo o tamanho da obra que Deus tem para realizar na sua vida. Seja qual for o gigante que você tem. Ah, é grande o gigante? Legal. A obra que Deus tem, a conquista que Deus tem, a vitória que Deus tem para você é maior do que esse gigante, porque você vai vencer esse gigante. Para vencer o gigante precisa ser maior que o gigante. Então a tua vitória é muito maior do que esse problema que o inimigo está ampliando aí na sua mente, no seu coração. Amplie a palavra de Deus no seu coração, a promessa do Senhor sobre a tua vida, porque com certeza o Senhor quer realizar milagres. Irmãos, todo mundo aqui tem um milagre, no mínimo um. Eu acho que ninguém tem um, é tudo mais de um milagre aqui. O Senhor dos exércitos tem cuidado de nós.
tem nos protegido, tem nos guardado, guardado os nossos filhos, guardado os nossos entes, guardado a nossa igreja, guardado os nossos irmãos. Nós precisamos adorar mais ao Senhor. A gente precisa, esse culto, quando pede para levantar as mãos, não seja rebelde, não seja um revoltado de não levantar. Já pensou se você não tivesse os movimentos da sua mão? Já pensou se você, de repente, vocês lembram quando o nosso irmão Guido teve aquele problema que paralisou um lado dele? Você já pensou? Deus manda você adorar e você fecha a tua boca e de repente paralisa a tua boca, daí você entra em desespero, porque você quer parar de babar, você quer que a boca volte ao normal. E às vezes pode acontecer isso porque você não quer adorar o Senhor, você quer do seu jeito. Se Deus não te der, Ele não presta e você fica fazendo mimimi, tipo aquelas crianças terríveis de shopping, que dão um trabalho no shopping, né? Então, em nome de Jesus, irmãos, a gente nunca foi adepto daquele movimento do aviãozinho, do reteté. A gente é adepto de você viver a palavra, de você se fortalecer na palavra, de você tomar posição de rei e sacerdote, que é o que o Senhor nos chamou para ser, embaixadores, testemunhas vivas de um Deus tão grande. E às vezes a gente passa um dia sem lembrar de Jesus. A gente lembra de tudo que não presta, menos de Jesus. Então, em nome de Jesus, você precisa superar os seus obstáculos. E às vezes os nossos obstáculos, irmãos, são as nossas vaidades. É o meu jeito de ser. O meu jeito de ser não presta. O que presta é o jeito de Jesus de ser, que Ele quer que eu e você seja. Nós tratamos disso no curso de batismo. O jeito de Jesus é melhor. Porque o meu jeito aqui, se a gente ficar uma semana junto, irmãos, isso aqui é pior do que um BBB, pior do que uma fazenda. A gente vai se colocar no paredão e se marcar, a gente se mata. A gente pega uma faca na cozinha e vai decepando um e o outro. Porque todos nós somos falhos, todos nós temos o nosso achismo, todos nós temos uma facilidade de ver o negativo do outro e não o positivo. Mas Deus quer acabar com isso. Ele quer acabar com isso no meio cristão, evangélico. Mas aqui é o nosso lugar. Aqui é o nosso lugar de cura, de restauração e por fim a restituição. O Senhor quer operar. O inimigo se agiganta exatamente quando percebe que você está prestes a avançar. E é nesse momento, quando tudo parece impossível, que Deus costuma escrever as suas maiores vitórias. Alguns de nós já era para ter morrido. O Gilson era para estar cego. Eu não sei se dos dois ou de um só. Um só. Era para ser um caolho aqui na nossa igreja, né? Era para ser um pirata aqui no nosso meio, né? A gente tem a Camila do irmão Paulo, que acorda com a varize estourada, vazando. Nós temos o Ney, que estava nos 5 metros de altura, que quando você leva um susto, você vai para trás, era para ter caído e morrido no meio da igreja. E está lá. Eu vi ele fazendo um negócio lá na madeira, eu queria entender o que ele estava fazendo. O trabalho dele. Quantos de nós já tivemos alguma situação que era para a gente ter partido? Era para a gente não estar aqui. Você venceu os obstáculos. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Você pode não dar o valor que Ele te dá, mas isso não impede dele continuar te valorizando enquanto você estiver vivo, tá? Porque se você vacilar e de repente partir sem certeza da sua salvação, é certo que você não vai para o céu. Por isso nós precisamos vencer os obstáculos, porque Cristo já nos deu a chave da vitória. É a fé, é o amor, é a comunhão, é a adoração verdadeira, é a nossa integridade, é a nossa honra, é o nosso respeitar uns aos outros, é amar a oportunidade de estarmos reunidos. Nós precisamos. O Senhor, diante do seu obstáculo, Ele quer te dar a vitória. E aí é incrível, irmão, quando você obtiver a vitória, ela vai parecer pequenininha. Você não vai dar o valor que você está dando agora na luta, porque a gente é assim. Até alcançar o objetivo, a gente está doido. Alcançou o objetivo, perdeu a graça. Não, Paula,
Queria um iPhone? Agora tem. Mas só isso? É isso que é ter um iPhone? É só isso. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Todos nós somos assim. Todos nós já lutamos por algumas coisas, conquistamos, e logo na hora que a gente conquista, parece que é uma conquista. Nossa, por que eu estressei tanto por causa de um negócio tão bobo? E não é. É porque a gente não dá muito valor. A gente dá valor na luta. Quando a gente obtém a vitória, parece que a vitória ficou pequenininha. E aí, a glória que nós mandamos para o Senhor da glória é pequenininha. E não. O Senhor tem grandes coisas para realizar na minha e na sua vida. Para superar os seus maiores obstáculos, acredite que você tem valor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Se Ele não está se movendo em você, tem alguma coisa de errado na sua vida. Fica atento, fique esperto. Em nome de Jesus. A história de Davi não começa no campo de batalha, mas nos bastidores. Os irmãos receberam um profeta, porque era um negócio extraordinário a chegada de um profeta em uma casa. Os irmãos estavam lá, o pai estava lá, não sei se ele era viúvo, de repente a esposa estava lá, mas o menino, que segundo uma linha de raciocínio disse que era um bastardo, não estava. Ele não tinha valor. Ele não tinha valor para o pai, para a madrasta e para os meio-irmãos. Não tinha valor. O lugar dele era com as ovelhas. Lá era o lugar que ele tinha valor, era lá, nos bastidores. Às vezes ninguém está vendo o que você está fazendo, mas Deus está. Deus vê tudo. E tem um livro aonde a sua vida está sendo escrita. Está tudo escrito. Fica, relaxa, descansa. Se eu não estou vendo, se algum líder não está vendo, relaxa. O líder supremo, o rei do universo, o nosso Deus, Ele vê tudo, e guarda tudo, e escreve tudo, e dá valor em tudo. Então descansa. Nós somos falhos, mas Ele não. Não pense, você pode estar nos bastidores dos meus olhos, mas dos olhos de Deus, você é o ator ou atriz principal, com certeza. Enquanto seus irmãos eram apresentados a Samuel, Davi estava no campo cuidando das ovelhas. Ninguém o considerou importante, mas Deus o via. É o que importa. Deus está te vendo. Deus sabe quando você chora. Deus sabe quando você sente dor. Deus sabe quando bate um desespero, assim, aquela sensação de que parece que você está enxugando gelo, parece que Deus não está te ouvindo, parece que o inferno está te dando mais atenção do que o céu. Não, esquece isso, isso é coisa do Satanás. Deus está te vendo, mas nós precisamos ser provados para sermos aprovados. Nós precisamos de obstáculos para vencermos, porque senão a gente fica folgado, a gente relaxa. E Deus não quer isso. Ele está te vendo. Você tem valor. Hoje a sociedade julga pelas aparências, títulos e posições. Deus, porém, vê o coração. Ele enxerga o valor onde ninguém mais vê. Enquanto a sociedade acha que você é um Zé Ninguém ou uma Maria Ninguém, o seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no céu. No céu você é conhecido, conhecida. Olha que coisa maravilhosa. Aqui é tudo passageiro. Aqui, irmãos, a gente morre e depois de uma semana segue a vida para os familiares, porque para os demais saiu do portão para fora do cemitério, já começa a festa de novo. Isso para nós, mas para ele começa a festa a partir desse momento da nossa separação aqui, para a gente assumir aquele corpo maravilhoso, glorificado, ser como Ele é. Mas para isso você precisa entender, você tem valor. O diabo não pode dominar a sua vida. Você não pode estar preso aos seus caprichos, às suas vaidades, às suas vontades, às suas necessidades,
que às vezes não são necessidades, são só vaidades. Cuidado, não fique querendo agradar a sociedade. Quando você agrada a sociedade, você desagrada a Deus. Quando você agrada a Deus, desculpe, irmão, mas que se dane a sociedade. Eu estou aqui para adorar a Deus. Os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. O Senhor está olhando na terra à procura de verdadeiros adoradores. Tudo que tem fôlego, louve e adore ao Senhor. Isso é para nós, a igreja do Senhor. Você tem valor. O diabo pode falar que você escolheu errado, que você fez besteira, beleza. Fala, olha para ele e fala, eu errei mesmo. Só que agora eu estou acertando. Voltei para os braços do meu Senhor. Fui lavado e remida no sangue do Cordeiro. Meus pecados que você, Satanás, está tentando jogar na minha cara aí, já foram lançados no mar de esquecimento. Esse obstáculo, Satanás, vai para outro, porque comigo não tem mais vez. Esse obstáculo eu já venci em nome do Senhor dos Exércitos. É interessante perceber que o lugar onde Davi estava, o campo, não era um castigo, mas um treinamento. Ali, afastado dos holofotes, Deus estava formando o caráter, a sensibilidade espiritual dele e a coragem. Eu vou contradizer o nosso irmão Gilson hoje. Segundo os estudiosos, Davi tinha em torno de 1,60 m e 1,70 m. Ele era pequenininho e ainda era ruivo, ainda tinha olho claro, que não era bom naquele momento, naquela época. Dizem que Saul chega a ter de 1,90 m a 2,20 m. Mas diz também que Golias tinha de 2,92 a 3,35 a 40. Então Davi era pequeno, Saul era grande. Saul era pequeno e Golias era grande. E nas duas situações, tanto quanto Saul quanto Golias, Davi era pequenininho. Às vezes você se acha pequenininho, né? Mas o Senhor já deu as pedras para você vencer aí as suas batalhas. Você só precisa entender, acreditar, ter coragem, ter fé e correr. Não fuja dos problemas. Bata de frente com eles, com amor, com respeito, com humildade. O Senhor peleja por você. Ele não só pelejará, Ele está pelejando. Você está aqui porque Ele pelejou por você. Deus está trabalhando no seu ser através dessas lutas. E Ele está te testando, te dando paciência, sensibilidade espiritual. Você está vencendo esse obstáculo ou não? É com você. O que a gente faz é iluminar o letreiro que de repente está apagado, para você ler, abraçar com fé e viver o que Davi viveu. A história de Davi não está aqui de bobeira, não. Você tem valor, Davi tinha valor. O mundo, a família não dava valor para Davi. Mas Deus está dizendo, eu te dou valor. Deus diz para você, eu estou te vendo, você tem valor e eu quero ver você vencendo. É isso que Deus tem para mim e Deus tem para você. Foi no anonimato que Davi aprendeu a lutar contra o leão, a batalhar, a guerrear contra o urso. Eu não tenho ideia de como foi que ele lutou, como foi que ele matou. Eu não quero experimentar, porque um maluco esses dias aí entrou numa jaula lá, entrou lá no zoológico lá, né, pagando de gostosão. Não foi nem o leão, foi a esposa do leão. Estraçalhou o maluco porque era claro que ele tinha os problemas mentais. Já deu muito problema para a sociedade aquele camarada lá. E dizem que ele tinha um sonho de ir para a África para conhecer leões, girafa. Não, porque no Brasil não tem girafa, tá? O presidente do Brasil disse que tinha girafa lá na Amazonas, né? O cara é doido, né? E esse cara, não sei, o diabo entrou nele e fez ele descer aquele negócio, e o gatinho pegou ele, a gatinha pegou ele, né? Não foi nem o gato, foi a gatinha que pegou ele. A gente não pode brincar de ser crente. A gente não pode brincar de que é filho de Deus, de que é salvo.
A gente tem que levar bem a sério isso aí. Você tem valor se você levar a sério. Não faça piada com as coisas de Deus. Não seja uma piada diante das pessoas. Seja uma pessoa conhecida como uma pessoa íntegra, uma pessoa sincera, uma pessoa de verdade. Os bastidores de Deus nunca são perda de tempo, são campos de propósito. Você não está nessa luta à toa. Tudo bem, é consequência de alguma escolha errada sua, mas mesmo assim, diante de Deus, Ele transforma o seu erro numa batalha, num obstáculo, no qual você vai aprender alguma coisa, para não cair mais naquilo. Para não cair mais naquilo. E você vai testemunhar uma vitória. Você escolheu errado, você está colhendo o errado, colhendo o certo, porque do errado que você escolheu, a consequência. Mas mesmo assim, diante de Deus, Ele está te dando uma lição, Ele está te ensinando algo, para você poder ajudar outras pessoas. Nos bastidores, Deus nunca perde tempo. Enquanto as pessoas ignoravam Davi, Deus estava investindo nele. Deus está investindo em você. Enquanto os irmãos buscavam reconhecimento, os irmãos de Davi buscavam reconhecimento, Davi estava sendo moldado, porque Deus via valor nele, via um coração diferente. Fisicamente ele não era grande coisa, de aparência ele era bonitinho para as meninas, mas como o que Deus queria era muito além. Como que Deus coloca um menino de 1,60m e 1,70m batendo de frente com um leão ou com uma ursa? É treinando. Treinando para a batalha que daria o sucesso, que colocaria ele em evidência naquele tempo, no nosso tempo e no seu tempo. Os leões e os ursos que passaram aí pela sua vida e você já matou, porque se você não tivesse matado, ele já tinha te matado e você não estaria aqui. Então você já matou algumas ursas e alguns leões. Mas segundo a história, ainda tem. De repente ainda tem algumas ursas, alguns leões. E de repente aí, no mais profundo do seu ser, na sua intimidade, tem um Golias que precisa ser vencido. E vai ser vencido, porque a história vai se repetir com a gente, em nome de Jesus. Deus não escolhe pela aparência, mas pela disposição do coração. Por isso que Deus sonda o nosso coração. O que o mundo não vê, Deus vê. O que o mundo despreza, Deus levanta como vitorioso, como rei, como rainha, como sacerdote. 1 Samuel 16, 7, a parte B. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Por isso que a gente precisa buscar a santidade com pureza. Porque buscar a santidade é você estar aqui, você está aparentemente santo. Mas o que tem de pureza na sua mente e no seu coração? Às vezes não tem, às vezes só tem maldade. Não aqui, mas a gente já cansou de saber que tem igreja que tem homens que vão só para ver as irmãzinhas, porque diz que a irmãzinha dá um bom casamento. Mas não, a gente precisa tomar muito cuidado. Esse lugar é, se não outro, a casa de Deus, a casa do Senhor. Como diria Jacó, como é terrível este lugar. Deus habita neste lugar. E se você está aqui, você é especial. Se você está passando por obstáculo, é porque Deus sabe que você tem capacidade para ir muito mais além. Você tem valor, acredite, você tem valor. E você vai vencer os obstáculos em nome de Jesus. 2. Para superar os seus maiores obstáculos, não se deixe vencer pelo desencorajamento. Gente, como tem crente ruim. Quando eu era lá da Assembleia, a gente tinha a portaria e tinha um irmão, eu esqueci o nome dele, e ele apelidava a gente de crente ruim, porque a gente fazia um culto na portaria, os diáconos, e não era culto bom. A gente ficava ali batendo papo, o culto corria solto, mas na portaria da igreja ficavam uns 2, 3 diáconos ou mais e tal, e ali o papo comia solto. E poucas vezes era a Bíblia, na maioria das vezes era uma curtição, era uma zoeirinha, alguma coisa assim, só Deus na causa. E esse irmão falou assim: o culto dos crentes ruins. E é incrível, tem crente ruim.
Tem crente que, sendo encorajado, desencoraja as pessoas. E nós não fomos chamados para isso de maneira nenhuma. Samuel 17, 28, 1 Samuel 17. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Você veio só de curioso aqui. Isso é um ódio, irmão, extraordinário. De onde sai tanto ódio assim? Então dá para acreditar que essa linha de raciocínio, que ele era um bastardo e que o pai teve que assumir por algum motivo ele, né? Então tinha um problema. Mas aqui Eliabe já sabia que Davi foi ungido rei de Israel. Ele não tinha tomado posse ainda, mas ele já tinha sido ungido. E essa raiva pode ser inveja. Essa raiva pode ser inveja. Dentro da nossa família tem gente com inveja da gente. Você não tem nada. Você não tem nenhum espaço lá no cemitério. Eu nem te aconselho a comprar, tá? Que eu acho isso burrice. Tanta coisa para comprar, você vai comprar um espaço para os seus ossos descansar lá um pouco. Então, não fica triste porque as pessoas, os seus parentes não te dão valor. Quem te dá valor é Jesus. Nós, como família, te damos valor. Aqui todos têm um valor. Todos têm um valor. E quanto mais você serve, quanto mais você está perto de Deus, mais valor você tem, porque mais Deus opera na sua vida. Então, não fique de cabeça baixa. Não se desanime por qualquer obstáculozinho que aparece por aí. Gente, todos nós comemos e bebemos hoje, né? Quem não comeu e não bebeu é porque está jejuando, então está até melhor do que a gente. Nós comemos e bebemos. Aparentemente todo mundo aqui tomou banho. Se não tomou, vai tomar. Vamos comer alguma coisa chegando em casa? No mínimo um miojo. Vamos comer? Nós estamos bem. Nós estamos bem. Tem gente que está em situação muito pior que a nossa. Nós temos um teto, um colchão. De repente você não tem uma cama, mas tem um colchão no chão. Mas até que não é ruim, porque o importante é o colchão, não é o chão, né? Não se desvalorize. Quando você se olha no espelho, olha, você é o reflexo de Cristo. Você é importante, você tem valor. Não deixe ninguém te desencorajar, nem as pessoas da família. Eles vão falar, ó, entra por aqui e sai por aqui. Fala com a minha mão. Beijinho no ombro. Faz qualquer coisa, deixa eles falarem. Você é filho e filha amada do Senhor. Você tem valor. O seu nome está escrito no livro da vida, não da morte. Nós precisamos abraçar isso e servir ao Senhor com muita intensidade. Davi foi criticado pelos irmãos, desacreditado pelo rei, desprezado por Golias. Eu entrava em depressão. Eu só ia brigar com Golias se Deus me desse uma metralhadora. Se não tinha, tinha que ter, porque só com pedrinha eu não ia. Eu sou um bagaço. Minha família não gosta de mim. O prefeito da minha cidade, ou o responsável do bairro, ou o pastor da igreja não dá valor para mim. Todo mundo quer guerrear comigo porque eu perco para todo mundo. Essa era a situação do irmãozinho Davi. Mas ele cria num Deus Todo-Poderoso. Ele não via, mas ele sentia. E ele sentiu quando matou a ursa e o leão. E provavelmente deve ter matado muitos outros animais. E deve ter salvo muitas das ovelhas do seu pai. Não está escrito, mas é possível tudo isso. Em vez de dar ouvido às vozes da dúvida, Davi lembrou das vitórias que Deus havia lhe concedido. Ele sabia que Deus havia livrado no passado, também o sustentaria no presente e no futuro. Você era para estar morto. Eu não lembrei. O irmão Kleber era para estar aí sem uma perna, pelo menos. Eu não tenho ideia do que é não ter uma perna.
Então, vamos continuar nessa. Vamos continuar nessa. Eu sentia dores terríveis na perna, mas ela estava aqui. Eu sentia que ela estava aqui, porque doía. O Domênico bateu a cabeça, irmão. Ah não, ele caiu, né? Ele caiu do caminhão, né? Caiu do caminhão. E assim, tá aí, bonitão. Ah, o Lúcio que foi o culpado? Ah não? O Lúcio também caiu. O Lúcio também caiu. O Domênico empurrou o Lúcio, daí o Lúcio empurrou o Domênico. Não, no caso do Lúcio foi o vento, né? No caso do Lúcio foi o vento. Você vê que coisa, irmãos? Todo mundo tem uma historinha aqui para contar. Você já bateu uma moto aí uma vez aí, né? Não era nem para estar casado, era para estar morto. E desde quando você bateu até hoje, estaria só no osso. Provavelmente os seus ossos estariam no poço. Porque eu não sei se você tem terreno em algum cemitério para guardar os seus ossinhos. Você vê? Todo mundo tem uma historinha para contar aqui. Ah, o nosso Evandro, na lua de mel, ele teve um piripaque. Porque diz que a lua de mel dura pelo menos 7 anos, né? De repente ele estava desmaiado no banheiro e a sua rainha entrou em parafuso. Eu mal casei, Senhor, e o Senhor já vai levar o meu príncipe, o meu rei? E o homem está ali, o nosso fazendeiro. Tem muitas situações aqui, irmãos. É a situação de quem está vencendo os obstáculos. Não deixe ninguém desencorajar você. Você tem vencido, você tem matado leões e ursos. O Satanás, ele pensa muito antes de levantar contra você, porque sabe que você é ungido ou ungida do Senhor. Você precisa acreditar nisso, você tem valor. Não ache que você é ninguém. Isso é coisa do Satanás. Falar que você não tem valor, que você não é ninguém. Muitas vezes os maiores ataques não vêm de estranhos, mas de pessoas de perto. Davi não deu atenção para a família, não. Não deu atenção para o rei nem para o gigante. Ele deu valor para as palavras do mestre, do rei, do nosso Senhor. Quantas vezes ouvimos pessoas que deveriam nos apoiar? Você não vai conseguir. Você não é capaz. Você não tem o que é necessário. Mas Davi não se apoiou na avaliação humana. Ele se apoiou na fidelidade de Deus. Deus é fiel, Deus é justo. Não se deixe vencer pelas pessoas que querem desencorajar você. Em nome de Jesus. 3. Para superar seus maiores obstáculos, olhe para Deus antes de olhar para o seu Golias. Samuel 17, 36 e 37. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Isso só pode falar nós, a igreja do Senhor. Nós somos os Davis de hoje. Você precisa acreditar nisso, em nome de Jesus. Davi não enxergou primeiro o tamanho do gigante, mas o tamanho do seu Deus. É por isso que ele correu para a batalha em vez de fugir dela. Quando foi para o fight com o gigante, ele não ficou esperando o gigante. Ele foi para a medida exata que provavelmente ele sabia. E Deus já tinha dado a estratégia de onde ele ia acertar, porque o gigante estava todo vestido, todo protegido, mas tinha um espaço reservado para uma pedrinha de Deus e para o servo de Deus vencer aquele obstáculo. O gigante não morreu com a pedrada, ele desmaiou com a pedrada. Depois do nosso irmão Davi, cheio da unção, cheio da graça de Deus, nós não precisamos fazer isso hoje, amém, irmãos? A gente não precisa cortar a cabeça de ninguém, mas de vez em quando a gente tem que dar umas pedradas em algumas pessoas com a palavra de Deus. Não sejamos coniventes com as falhas das pessoas, com os erros. Nós não patrocinamos pecado nem coisa errada, nem filhos, nem cônjuge,
que esteja errando. Nós não patrocinamos nada disso. Quer ficar mal na foto? A gente vai ficar, mas a verdade vai prevalecer em nome de Jesus, porque só a verdade é capaz de sustentar a tua vitória. Só a verdade em Cristo Jesus. Quando você foca no problema, ele cresce. Quando você foca em Deus, a sua fé cresce. Golias pode ser grande, mas não é maior do que aquele que luta por você. Irmãos, Golias era um bebê. Na frente do nosso Deus, Golias nem existe. O menor dos anjos do céu precisava de pelo menos 1000 e tantos Golias para o menor dos anjos. Então, seja qual for o seu Golias, e você está aí achando que é muita coisa, se aproxima mais do seu Deus. Ore mais, consagre mais, medite mais nas coisas de Deus, valorize mais as coisas de Deus, e o seu gigante vai ficar desse tamanho, vai ficar pequenininho. Antes de medir o desafio, lembre-se de quem está ao seu lado. Seja qual for o desafio, se você for na força do Senhor, você já é mais do que vencedor. Olhe para Deus antes de olhar para o seu Golias. E se o diabo ficar engrandecendo Golias na sua vida, manda ele embora em nome de Jesus, porque você é de Deus. Você é filho, filha amada de Deus. O seu nome está escrito no livro da vida. Você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus. O Senhor peleja por você e por mim. Nós não precisamos de mais nada. Olhe para Deus antes de olhar para o seu Golias. E por último, para superar os seus maiores obstáculos, entregue seu gigante com fé e coragem. Enfrente o seu gigante com fé e coragem. Enfrente. Você precisa enfrentar, sem frescura, sem esse vitimismo do Satanás, que às vezes toma conta de mim e de você. Que a gente, tadinho, a gente é tão feinha, tão pobrinho, a gente não tem nada, a gente não tem isso. Esquece isso. Se você está em Cristo, você é de Cristo. Se você está em Cristo, você é um salvo, uma salva. Nós vamos viver a eternidade com o nosso Deus gigante. Gente, tudo que nós vivemos ou passamos aqui é só um treinamentozinho básico, bem básico. Mas você pode, pastor, o senhor não está passando pelo que eu estou passando. Eu digo para você, confie no Senhor, se entregue ao Senhor, recite versículos que você tem de cor, lembre-se deles, esfrega na cara do Satanás, esfrega na sua cara alguns versículos que Deus diz que você é vitorioso nele. Tenha fé e coragem. Davi não recuou, ele correu em direção ao gigante com fé e coragem. A diferença estava dentro dele, um coração cheio de fé no Deus que ele servia. Davi não venceu porque tinha armas melhores, mas porque tinha um coração cheio de fé. A coragem dele não veio da autoconfiança, mas da confiança em Deus. Vai na fé, meu irmão, minha irmã. Confie em Deus. Seja o que for que tiver que acontecer na sua vida, Deus está no controle. Seja o que for que acontecer, Deus está no controle. Deus não vai facilitar as escolhas erradas que eu e você fizemos. Ele vai te manter vivo e de pé. Mas você, às vezes, vai passar por umas situações complicadas. E não é culpa dele. A culpa é sua, a culpa é minha. Porque nós escolhemos errado sabendo que é errado. E a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe. Quando você dá o primeiro passo, Deus entra na batalha com você. E quando Deus luta ao seu lado, nenhum gigante permanece de pé. Você está vencendo. Você está vencendo. Deus está te mandando dizer, você está vencendo. O diabo está mexendo com a tua cabeça, dizendo que você está perdendo. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer que você está vencendo. Você é precioso, preciosa na presença do Senhor. 1 Samuel 17:48. Davi correu depressa em direção à linha de batalha para enfrentar o filisteu. Deu uma pedrada no meio do corpo daquele incircunciso, aquele miserável. E depois pegou a espada dele e cortou a cabeça dele e levantou e cantou o hino da vitória. E dali em diante, muitas lutas, muitas batalhas, muitas vitórias.
algumas derrotas o nosso grande rei Davi teve, por escolhas erradas, mas ele era um homem testemunhado pelo próprio Senhor, segundo o coração dele. Deus sonda o seu coração. Deus não quer saber a sua idade, Deus sonda o seu coração. Deus não quer saber se você está se vitimizando aí, se achando o cisco do cisco. Deus te lavou no sangue dele. Deus te garantiu a purificação, o perdão dos seus pecados. Então levanta a cabeça e vai servir ao Senhor. Tem gente que tem situação pior que a sua. Você precisa encorajar essas pessoas. Você precisa ter coragem de abrir a boca e falar do seu Jesus para essas pessoas. Enfrentar gigantes é inevitável, mas enfrentá-los sozinho é uma escolha sua. Você não precisa enfrentar gigante nenhum sozinho. Você tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você tem a gente, os seus irmãos na fé. Nós estamos juntos. Mas eu não vou pelejar a sua peleja. Quem peleja a sua peleja é você, eu pelejo a minha. A gente se ajuda em oração e no que for necessário. E o Senhor não solta a nossa mão, somos nós que soltamos a mão dele. Ore pedindo a Deus que alinhe o seu olhar ao olhar dele, porque a forma como você enxerga o problema determina a forma como você vai enfrentar. Se você ficar evitando os obstáculos que você precisa vencer, você vai ficar parado, você vai estagnar. E Deus não te chamou para ficar estagnado. Ninguém aqui foi chamado para ficar estagnado. Você não precisa viver o que você viveu 5, 10 anos atrás. Você precisa estar melhor do que o ano passado. O Senhor te leva para esse caminho, mas você pode optar em não querer vencer os obstáculos e ficar parado. Só que parado é perigoso. Você é um alvo fácil. Davi venceu o gigante porque ele sabia que Deus era e é infinitamente maior. Com Deus à sua frente, o impossível se torna possível. E um gigante que te afronta hoje será o testemunho da sua vitória amanhã. Ouviu aí, Juana? Em nome de Jesus. As duas grávidas estão na última fila lá. Os dois Orisvaldo que vão nascer, gente. Irmão, eu vou contar a surpresa para você. O Jonas resolveu colocar o Orisvaldo. Gilson, fica para a próxima. Vou dar um carro de presente para ele. Vou dar um Hot Wheels para ele. Os obstáculos estão aí, nós precisamos vencer. E dá para vencer rindo. Dá para vencer cheio de alegria. Nós não precisamos ser crentes chatos. Nós não precisamos envelhecer em lugar. Nós não precisamos. Nós temos o Espírito Santo. Nós somos o que há de mais bonito nessa terra. O mais feinho aqui pode ser Miss ou Mister. Apesar de que não tem. Não tem, né? Amém? Amém. A Sarinha. Nós somos. Quando Deus fez o homem, Ele disse: é muito bom. Quando Deus te fez, é muito bom. Deus está olhando para você e quer te dar vitória. Mas você precisa vencer os obstáculos. Aqui tem de adolescente para cima. Adolescente não está isento do inferno. Nem jovem, nem adulto, nem velho. Ninguém está isento. Nós precisamos trilhar o caminho da salvação. E Deus, como Ele mostrou aqui, Ele sonda o meu e o teu coração. Não pense que você vai enganar Deus. Você engana papai, mamãe, pastor e líder. Mas Deus, ninguém engana. E Deus te diz hoje que Ele quer te dar vitória. Ele quer que você tenha sucesso. Ele quer que você tenha sucesso. E sirva a Ele e glorifique o seu nome.